que eu queria chegar, embora de fato o Memphis não vá jogar, Arnaldo, é que, no caso do Flamengo, parece ser incrível o que eu vou falar, mas o Flamengo está por um fio. Está pela Copa do Brasil. Se o Flamengo não ganha, perde, é eliminado e tudo mais, ele vai ter o ano com o Campeonato Carioca, vencido lá pelo Tite contra o Nova Iguaçu. Como disse o Mauro, a maior arrecadação da América Latina, da América, da América do Sul. 40 milhões de folha salarial. Isso, o Flamengo está por um fio. E o Felipe Luiz, acho que também está no alvo. Sim, eu acho que o Mauro foi cristalino na explicação. Na verdade, né, Tironi? É que são situações diferentes, clubes diferentes, cobranças diferentes. Mas o Palmeiras também está por um fio, né? Ele tem que ganhar o brasileiro, porque senão ele vai ficar só com o estadual também, certo? E ao lado do Flamengo, é o bicho-papão da sua espanholização do futebol brasileiro, que não rola na prática, hein? Não rola. Então, se o Palmeiras não ganhar o brasileiro, ficar entre os 4, como o Flamengo pode ficar entre os 4, os dois vão fechar o ano com o estadual, um para cada lado, assim, um para cá, outro para lá, né? O Palmeiras pode ser campeão brasileiro, tem boas chances, mas não é uma certeza. O Flamengo pode ser campeão da Copa do Brasil, tem boas chances, mas não é uma certeza. E são clubes diferentes, porque o Palmeiras ele é muito mais fechado. A única coisa em comum nesse desfecho dos dois nesse ano é que vão ter eleições nos dois. E as do Flamengo são disputadas, as do Palmeiras são mais simbólicas, digamos assim, né? A turma vai continuar lá. A turma que está mandando hoje. E o Palmeiras, eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, vamos sempre lembrar, certo? Eliminado precocemente na Libertadores pelo Botafogo, lá atrás, o Palmeiras se regenera rápido. E o Palmeiras não cultiva a crise. Porque é muito blindado, porque um só fala bem do outro, porque não tem ninguém, não tem fogo amigo, não tem fritura. Então, o Palmeiras, a agenda positiva do futebol brasileiro não é a do Corinthians, é a do Palmeiras. Há muito tempo. Mas o Palmeiras responde em campo também, né, Arnaldo? O Palmeiras volta a ganhar rápido, né? Uma boa diferença. Não é só esse bastidor que você falou, né? Então. Aliás, Arnaldo e Danilo, por que o Palmeiras só joga no domingo, hein? E tá olhando tudo de camarote? Não, exato. Então, assim, a divisão da rodada, né, de quarta a domingo, o Palmeiras vai fechar. E acho que, em relação ao Botafogo, o Palmeiras tem uma partida mais difícil. Vai jogar em Caxias, onde o Juventude é forte, e o Botafogo joga hoje no Maracanã contra o Criciúma. Mas semana que vem o Botafogo tem a Libertadores, né? Então o Palmeiras só tem essa frente. Sim, o Palmeiras reage rápido no campo, é importante, é o atual bicampeão brasileiro. E aí que tá, eu acho que tem uma diferença grande entre os dois. Eu ia completar com essa situação. Justamente o campeonato de pontos corridos. Que o Palmeiras e o Abel demoraram a entender, mas perceberam que para um time com mais regularidade, com menos sobressaltos, é o melhor caminho. O Flamengo não consegue entender isso. O Mauro sempre fala. O Mauro sempre fala. O Flamengo, fora o campeonato do Rogério, aquele todo Frankenstein, sem público, vencido no celular lá com Corinthians e Inter, e o espetacular campeonato do Jorge Jesus, o Flamengo não disputa o título brasileiro, cara, pelos pontos corridos. E deveria ser a preocupação. O Mauro lembrou, era líder, jogou com reserva com o São Paulo. Os adversários perdem pontos, ele vai com um misto contra o Fluminense. E aí ele fica pelas Copas. Então é obrigação do Flamengo. Não é a gente que coloca a obrigação do Flamengo ganhar as Copas. O Flamengo se coloca, certo? E a partir de domingo virou isso. O Mauro falou boia de salvação, prêmio de consolação, né? E é um baita de um torneio a Copa do Brasil. Não acho que seja... eu acho que ela, em termos de Copas, do jeito que ela é lidada no Brasil, não só pelo valor financeiro, mas como os grandes entram quase sempre nessas fases, imagina, Atlético, Vasco, Corinthians e Flamengo, ela tem uma proporção muito grande mesmo, é um baita título, mas para um clube que se propõe a brigar por tudo,
O Flamengo não briga por tudo há muito tempo, né? E nessas situações, essa bagunça de gestão do departamento do futebol, que troca o técnico pelo interino aqui, que é amigo do cara lá, e o jogador X entra. É assim. E o Palmeiras é o inverso, né? Com um comando muito forte, com um técnico personalista que erra muitas vezes também, mas é um clube muito fechado que sabe lidar com essas eliminações mais facilmente do que os seus rivais, né? O que está acontecendo agora. A gente nem fala do Palmeiras aqui no Após de Bola há 1000 anos, que não tem crise, embora ele já tenha sido eliminado das 2 Copas há um tempão. Mas, o Danilo, eu que vou para você sobre essa história, né? A tal da agenda positiva que o Palmeiras, que o Arnaldo falou, não, tem a agenda positiva do Palmeiras também. Lá não tem crise, meu amigo. Lá é isso. O Palmeiras, no ano que vai ser ruim, ele pode ser campeão brasileiro, né? E as coisas acontecem Ou assim. só com o Paulista. Não, tudo bem. Mesmo que o Palmeiras fique só com o Paulista, não tem crise. Abel, não vão tirar a Leila, então, não vão tirar é justamente o que eu estou falando. É justamente o que eu estou falando. Mas é justamente a grande diferença, né? Eu até acho que se a gente for olhar não só na fotografia desse ano, se você for olhar nos últimos 5 anos, tem como dar razão ao Tironi quando ele fala sobre espanholização. Nos últimos 5 anos, o Palmeiras foi 2 vezes campeão da Libertadores e o Flamengo foi 2. O Palmeiras está lutando pelo tricampeonato brasileiro consecutivo, o Flamengo foi campeão lá atrás também do Brasileirão, teve finais de Copa do Brasil. Numa fotografia maior, você consegue defender a tese do Tironi sobre espanholização. Qual que é a grande diferença entre os dois? É que o Palmeiras, ele realmente não alimenta suas próprias crises por tudo isso que o Arnaldo falou, da Leila, do Anderson blindarem muito bem o Abel Ferreira. Então o Palmeiras perdeu do CRB, acumulou 2 eliminações seguidas para o São Paulo, caiu na Copa do Brasil agora para o Flamengo, caiu para o Botafogo, no ano passado perdeu para o pior Boca de todos os tempos, e as crises elas são respondidas muito rápidas, né? Por conta desses bastidores, que o Flamengo definitivamente não tem, e por conta da reação do time em campo, porque se fosse só bastidor, não ia bastar, né? Não ia adiantar. Então o Palmeiras responde rápido, e aí eu acho que essa é a grande diferença, sempre que eu digo, entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem muito mais dinheiro, mas o Palmeiras tem mais projeto e mais estabilidade, é simples. Então enquanto o Flamengo demite o Tite, e achando que vai resolver todos os problemas, e aqui a gente fala, o Mauro falou, eu já falei, como você vai achar que o problema do Flamengo é o treinador se na gestão do Landim, são 11 treinadores? Não faz sentido. É bem claro o problema do Flamengo, para mim. Para mim, o problema do Flamengo é o comando do futebol. O Flamengo ganha apesar do seu comando. E o Palmeiras ganha por conta do seu comando. Eu acho que essa é a principal diferença entre os dois. O Palmeiras, sim, tem dinheiro, melhorou, tem o Abel, mas vive os seus problemas dentro de campo e consegue responder rapidamente. Agora, o Flamengo não. O Flamengo ele tem essa questão, essa resposta de fora de campo com muito mais crise, com muito mais problema. Então, eu acho que essa é a grande diferença. E aí, quando a gente vai olhar especificamente o 2024, é muito diferente você falar para o palmeirense, apesar de eu achar que ainda vai ter barulho, vai ter reclamação, não vai refletir na eleição, definitivamente não, a Leila já ganhou essa eleição, mas vai ter barulho. Agora, é diferente você falar para um palmeirense, olha, Palmeiras não vai ganhar nada, mas é o atual bicampeão brasileiro, do que chegar para o flamenguista e falar, vai ser mais um ano sem ganhar nada, são 2 anos seguidos, com mais de 1 bilhão de receita e tudo mais. Então, claro, é ruim para os dois, como disse o Arnaldo, os 2 bicho-papões aí, do Brasileirão, do Brasil, é ruim para os dois, mas para o Flamengo seria muito pior ficar mais um ano sem ganhar do que para o Palmeiras, né? Não tem, eu acho que para mim não tem muita essa comparação, justamente pelo passado recente de ambos. Danilo Navieri acaba de cunhar uma belíssima frase. O Flamengo ganha apesar do seu comando. O Palmeiras ganha por causa do seu comando. Parabéns. Perfeito. Parabéns. Perfeito. Ô, Trajano, falar em comando, tinha um comando que estava sendo meio fritado lá internamente, e aí agora ganha de 3-0 do Vasco, a torcida fala, queremos o Zubeldia, fica o Zubeldia, aí a coisa já mudou um pouquinho pelos lados do São Paulo, que, pasmem, pode chegar aí no G4, porque o Fortaleza perdeu, empatou, o Flamengo perdeu, o São Paulo, daquele jeito, deu uma encostada ali. Você poderia explicar, Raul, dessa história de... Ele vai perguntar para mim, ele perguntou para mim, eu acho que ele errou de...
Ele Não, para desviou a você, pergunta. Trajano, para você também dar o seu Não, pitaco. eu não tenho nada a declarar sobre isso. O Zubeldia. Essa aí foi muito boa. O Arnaldo do seu lado aí, tranquilão, papá. Sobra para mim. Eu até que achei que era isso? para Arnaldo, Que Zé. isso? Eu achei Não, que mas era você pode dar o caráter humano do Zubeldia. Humano, Mas tá certo. o Arnaldo, mas o Eu já estava o ficando com Arnaldo que pena do essa conversa. Zubeldia, da comissão técnica dele, sendo fritado lá pela uma parte da direção do clube. Ele que é tão voluntarioso, né, esperneia, sei lá o quê, tem pouco tempo à frente do time, já estava sofrendo uma pressão. Já diziam que ele ia para o Boca, depois não ia para lugar nenhum, e se não ganhasse. Tinha um jogo aí, se ele não ganhasse, já estava fora. Não, mas olha, o São Paulo, vou dar um. Para o Arnaldo e o Tirone ficarem mais contentes no fim de semana. São Paulo tem tudo para ficar no G4. Tem tudo. Ô, louco! Tem tudo para ficar no G4. Olha o que eu estou dizendo, afirmando, porque o Fortaleza está dando mole. O Flamengo está dando mole. Como diria o meu avô, se o São Paulo tomar tenência, ele pode ficar no G4. Agora, se não tomar tenência, tem gente mordendo o calcanhar, que é o caso do Internacional, que andou perdendo os pontos que não podia perder, senão já estaria até na frente do São Paulo. Mas eu ainda confio. Sabe por que eu confio, Arnaldo? Eu tenho filhos torcedores do São Paulo. Então, quando eu tenho gente próxima, eu vejo a aflição deles, eu fico solidário. Não que eu seja torcedor do São Paulo, eu fico solidário a eles. E para dar um gostinho assim, de coisa boa, tem tudo para ficar no G4, mas é difícil. E o Zubeldia? Eu lamento que ele tenha sofrido pressão. Eu Eles são adoraria ouvir o Arnaldo, a tese do Arnaldo sobre ciúmes de homem. Isso é uma questão terrível. Eu gostaria Lá no São Paulo, ciúme de homem? Mas é uma coisa visceral, né? A gente conhece, é o pior deles, né? Eu acho que tem um pouco disso. Nesse aspecto, a direção do São Paulo se parece muito mais com a direção do Flamengo do que com a direção do Palmeiras. Eu acho que é meio termo. Arnaldo, me desculpe. Eu acho que nem muito distante do Palmeiras, mas não tão próximo do Flamengo. Fica no meio. É que assim, né, Trajano, a direção do São Paulo é a mesma desde o início do mandato, assim como a do Flamengo. Então, sei lá, tá lá o Marcos Braz no Flamengo e tá o Belmonte no São Paulo. São os mesmos, vai mudando o técnico, né? E a direção é a mesma. E acho que tem uma situação que é oposta ao lema do Palmeiras, ao nós contra todos. O São Paulo é o nós contra nós mesmos. Tem uma questão lá que acho que passa um pouco pela ciumeira, sim, Juca, por conta da surpreendente ligação, conexão que o Zubeldia teve com o torcedor do São Paulo. E também com os principais jogadores do São Paulo. E no Palmeiras, eu sei que isso tem um custo, né? O culto ao Abel, o Danilo sabe muito bem